Hoje faremos um experimento sobre a diferença entre calor e temperatura. O objetivo é introduzir o conceito de calor e temperatura, mostrando a diferença entre ambos. No dia a dia, estamos constantemente entrando em contato com objetos ou ambientes onde podemos ter a sensação de quente ou de frio, percebendo diferentes temperaturas. E é comum usarmos as palavras calor e temperatura sem deixar claro a diferença existente entre as duas. Algumas expressões podem até apresentar as palavras com seus conceitos trocados, como no caso da expressão "está calor hoje", onde se usa a palavra calor para expressar a temperatura do ambiente. A partir disso, se deduz que as sensações de quente e de frio que temos também não são sensações de calor, e sim de temperatura. Na verdade, a temperatura de um objeto ou meio é a medida de quanto estão agitados os seus átomos e moléculas, enquanto que calor ou energia térmica é a quantidade de energia envolvida nessa agitação molecular. Para entender melhor, façamos uma analogia com duas piscinas, onde relacionamos o volume de água com o calor e o nível de água das piscinas relacionamos à temperatura. Duas piscinas de mesma profundidade, de tamanhos diferentes, podem ter o mesmo nível de água, porém, obrigatoriamente terão volumes diferentes de água. Podemos concluir que dois objetos com a mesma temperatura podem possuir quantidades diferentes de calor. A ideia do experimento é que, para se elevar a temperatura de um objeto até um certo valor, é preciso uma certa quantidade de calor. Mas, se o objeto tiver o dobro de massa, precisará do dobro da quantidade de calor para atingir a mesma temperatura. O experimento consiste em colocar para aquecer duas vasilhas com água à mesma temperatura e ao mesmo tempo, sendo que uma vasilha possui o dobro da água da outra e o fogo está aquecendo as duas vasilhas de mesma intensidade. Aqui foram construídas duas lamparinas. Aqui nós temos o primeiro recipiente com metade da água preenchido e o segundo recipiente com o dobro da água do primeiro. Enquanto a água está aquecendo, podemos colocar o dedo dentro da vasilha A e depois colocar o dedo na outra vasilha, percebendo que onde tem menos água se aquece mais rápido do que onde tem mais água. Onde tem mais água demorou mais para aquecer, porque ambos recebiam a mesma quantidade de calor e ao mesmo tempo, pois as duas vasilhas estavam sobre o fogo de mesma intensidade, e um objeto de massa maior precisa de uma quantidade maior para atingir a mesma temperatura de que um objeto de massa menor.